Lipedema. Vamos falar hoje sobre essa condição crônica e progressiva que vemos em algumas mulheres. Mesmo depois de terem emagrecimento, elas chegam e falam: "Ah, Lília, mas assim, não mudou essa minha perna." Então, o lipedema, ele sempre vai ter um diagnóstico médico, mas ele é uma inflamação, é um processo que mexe com a parte circulatória e a nutrição, ela está totalmente ligada ao tratamento do lipedema. Então, de nada adianta você pensar em fazer um tratamento simplesmente estético, de você pensar em fazer uma cirurgia plástica, se você não fizer uma mudança da sua alimentação. Ah, Lília, mas é muito difícil mudar a alimentação. Por isso que isso requer tempo, persistência e dedicação. Então, vamos falar primeiro sobre qual é o melhor tipo de dieta no tratamento do lipedema. Seria o que a gente chama de uma dieta anti-inflamatória. Então, eu preciso ajudar a desinflamar essa área, que é muito comum em mulheres em parte de pernas, quadril, outras em braços. Então, eu preciso trabalhar isso através de alimentos que possam te ajudar a desinflamar e diminuir os alimentos que são inflamatórios. Então, vamos falar primeiro da questão do que seria o ideal. Então, a gente precisaria ter um bom consumo de folhas, principalmente folhas verdes escuras. Ah, Lília, mas eu não gosto de todas, eu preciso comer todos os dias. Não existe uma necessidade de 7 dias da semana, mas na maioria dos dias da gente entrar com alguma folha verde. Outra questão é a hidratação. A gente precisa de muita água, muita hidratação. Ah, Lília, mas como é que eu vejo se eu estou bebendo a quantidade de água o suficiente no tratamento do meu lipedema? Começa a olhar um pouco a cor da sua urina, vê se a urina está um pouco mais clara, se ela não está ficando com cheiro forte, não está ficando amarelada, mas faça uma conta em cima do seu peso, que é em torno de 35 ml de água para cada quilo de peso. Então, faça essa conta matemática em cima do seu peso para você poder ver qual a quantidade de água que você deveria ingerir por dia. Mas a gente também pode associar com essa água alguns chás que sejam diuréticos. Isso não significa que eu vou preparar uma jarra, vou colocar aqui do lado e vou beber essa jarra. É usar uma xícara ao dia, no máximo 2 xícaras. Ah, Lília, eu fiz um chá de cavalinha, eu fiz um chá de hibisco. É para você tomar aquela xícara e nos outros horários você vai beber água. Não é para trocar a água por um chá diurético. Mas a gente também pode associar com a suplementação, porque às vezes a gente precisa de determinados ativos numa dosagem um pouco mais alta do que a gente encontra na comida. Então, um desses suplementos que podem ser usados são o ômega 3 e a curcumina. Ah, Lilian, por que esses dois são tão falados? Porque nos dias de hoje a gente vê uma diminuição do consumo dos peixes na rotina do dia a dia, principalmente os peixes de mar de água fria, que a gente encontra em salmão, atum, por exemplo. E na maioria das vezes, esses peixes que nós consumimos são peixes de cativeiro. Então, a quantidade de ômega 3 ela vai estar reduzida. E no tratamento do lipedema, eu preciso de uma boa quantidade de ômega 3. Ah, Lília, mas é qualquer tipo de ômega 3? Não, eu preciso ter um ômega com uma dosagem entre EPA e DHA, com uma dosagem próxima, porém um pouquinho maior de EPA, para poder ter essa ação anti-inflamatória e antioxidante. Por isso é que a gente vê a necessidade sempre do acompanhamento nutricional para que o nutricionista possa ver, no seu caso, do seu lipedema, qual é a dosagem. Na internet, a gente não pode fazer prescrição, porque a prescrição ela é individual. Como é que eu vou falar para todos uma determinada dosagem? Essa é uma das grandes perguntas que eu recebo. Lília, mas qual marca e quantas cápsulas? Isso é único, você é um ser único, então por isso é que você precisa dessa sua dosagem individualizada. Quando a gente fala em curcumina, é a substância anti-inflamatória que tem dentro da cúrcuma. Essa dosagem, se eu usar só o temperinho na minha comida, eu vou ter pouca dessa quantidade. E no caso do lipedema, isso é pouco. Então, por isso que a gente normalmente associa também a suplementação da curcumina.
80 miligramas, 100 miligramas, 130 miligramas? Depende do seu grau de inflamação, de como está o seu lipedema e como está a sua alimentação. Outro tipo de suplemento que às vezes quase ninguém fala é o própolis. O própolis, ele também tem ação anti-inflamatória, mas também para a imunidade, para a parte respiratória. Então, olha como é que a gente pode fazer associações, não só para um objetivo. Eu estou tratando o lipedema, mas eu vou ter outras respostas para a minha saúde. Então, quando a gente consegue fazer esse perfil de melhora de qualidade da alimentação associado à suplementação, a gente consegue desinflamar essa condição que ela é crônica. Então, Lili, então você está dizendo que não tem cura? Não. Assim como diabetes não tem cura, assim como hipertensão ela não tem cura. Naturalmente, a gente associa a qualidade da alimentação. Mas eu não posso nunca fugir da minha alimentação, eu não posso nunca sair da qualidade, já que álcool, gordura e açúcar são os 3 alimentos mais inflamatórios que você vai ter para o seu lipedema. Então, Lili, eu nunca mais vou ter que seguir, já que é uma doença que não tem cura nos dias de hoje, é uma condição que ela é crônica, ela é progressiva. Eu vou precisar não entrar com isso nunca mais na minha vida? Não, eu não estou dizendo isso, até porque eu, como nutricionista, eu sempre prezo uma alimentação dentro de uma vida real, já que a gente tem vida social, a gente tem prazeres com a alimentação. A questão é a frequência com que você consome esse tipo de alimentos. Então, o que não pode é, segunda eu bebi uma cervejinha, na terça-feira eu comi uma barra de chocolate, na quarta-feira eu comi uma fritura, na sexta-feira eu tive um aniversário e domingo eu tive um churrasco em que eu comi uma carne mais gorda, uma linguiça, uma farofa que tem mais gordura. Entendeu como é que é a questão de 7 dias da semana, qual é a frequência com que você entrou esses alimentos que são mais inflamatórios? Então, de nada adianta a gente suplementar para poder desinflamar e você automaticamente entrar com algo para inflamar. Você vai acabar ficando no mesmo barco e não vai ter o resultado que você quer para o seu lipedema. Então, começa a prestar atenção no número de vezes por semana que você vai estar entrando com esse tipo de alimento que é inflamatório. Então, comece a estabelecer, uma vez por semana eu vou escolher algo social e não tenha isso como o dia do lixo. Seu organismo ele não sabe se é segunda, se é terça, se é quinta, se é sexta, mas escolha o número de vezes por semana em que você vai fugir para esses alimentos que são inflamatórios. Então, entenda que lipedema precisa, sim, de um acompanhamento nutricional, precisa que você cuide da sua alimentação, que você desinflame, que você se hidrate e que você suplemente da forma que for necessária para o seu organismo. Então, fica aqui mais um vídeo para que você possa entender como é que a nutrição ela pode atuar em diferentes tipos de doenças, diferentes tipos de tratamentos. Então, de nada adianta você simplesmente emagrecer e você não tratar esse lipedema, você não vai chegar no objetivo que você tanto quer, até esteticamente falando. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui do que você achou desse vídeo, o que você gostaria que eu falasse um pouco mais sobre lipedema. Se você conhece, se você tem alguma amiga, alguma irmã, algum parente, algum conhecido que tenha lipedema, encaminha, compartilha esse vídeo com essa pessoa para que ela comece aos poucos a fazer essas mudanças e que ela possa ter o resultado no tratamento do lipedema.